Bom, vimos aí o 33, Eliú repreende a Jó, vou para essa câmera aqui agora, e agora Eliú justifica Deus. Deus está sendo justificado por aquilo que ele faz. Então, algumas perguntas aqui, eu anotei aqui na minha Bíblia. Que direito nós temos diante de Deus? E como devemos exigir estes direitos? Será que nós temos direitos diante de Deus? Quais são os nossos direitos? Bom, Jó estava aqui pedindo alguns direitos diante de Deus. Esse era o seu equívoco. Bom, se a justiça de Deus, anotei uma outra coisinha aqui, não está baseada em nossos direitos, sobre o que nós nos baseamos? Se a justiça de Deus não está baseada em nossos direitos, sobre o que é que nós nos baseamos? Isso aqui é uma pergunta muito séria. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos a Deus como se tivéssemos direito de receber algumas coisas. Infelizmente, algumas denominações cristãs estão fazendo isso. Não é? Diga para Deus o que Ele tem que fazer por você. Diga, ordene a Deus para que Ele mude uma situação. Então, qual é o direito que eu tenho se Deus não baseia a sua justiça nos meus direitos? Deus baseia a sua justiça nele, na pessoa dele. Então, não é num mortal que Ele baseia a sua justiça e os direitos, né, que nós temos. Então, não temos direitos, né? Nós temos deveres e temos compromissos, né? Mas direitos, porque aceitamos a Cristo, nós não temos nenhum. E Jó estava um pouco equivocado nisso aqui, né? Então, que direito nós temos diante de Deus e como exigir isto? Qual é o direito? Talvez não temos nada. Aqui é uma visão bastante civil, né, jurídica dos direitos. A gente não pode ter essa visão jurídica dos direitos para falar com Deus, porque é diferente, completamente diferente. Não é? Os juízos de Deus, a justiça de Deus não depende dos nossos direitos, porque nós não temos direitos. Nós somos pecadores, somos injustos. Então, ele vai trabalhar um pouco nesse sentido aqui, e eu vou para essa câmera aqui, e o que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Então, ele ouviu os sábios dizerem isso. Disse Eliú no verso 1, ouvi os sábios, ó sábios, as minhas razões. Ele estava falando para os sábios, né? Não ouvindo os sábios. Porque o ouvido prova as palavras com o paladar, como o paladar prova a comida. O que é direito? Escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Como homem, ou que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água. Quer dizer, Jó, você está zombando de Deus? Quer dizer, você não tem direitos, né? Você não tem direitos. Deus está lhe dando a possibilidade de você aceitar a salvação, e hoje, né, indo a Cristo, todos temos essa possibilidade de buscarmos a Cristo. Não é um direito que nós adquirimos. O ser humano não adquire nenhum direito para ter ou ser diante de Deus. Senhor, eu já dei meu dízimo, agora o Senhor pode mandar suas bênçãos para mim. Agora eu só estou esperando suas bênçãos. Senhor, eu fui fiel, não me casei com uma pessoa que não crê em Ti e tal. Agora eu quero que o Senhor faça isso e aquilo. Não existe barganha com Deus. Nunca vai existir barganha com Deus. Eu faço isso para o Senhor me dar aquilo, eu não tenho direito. Eu não tenho nenhum direito diante de Deus. Não tenho. Não é? Eu tenho deveres diante de Deus. Eu devo ir a Cristo. O seu amor me motiva tanto que eu com alegria vou fazer algumas coisas. Então ele diz assim, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e anda em companhia dos que praticam iniquidade e caminha com homens perversos, pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus.
Não é isso. Não é isso que Jó acredita. Jó disse, eu vou continuar andando com Deus. A prova de que eu vou andar com Deus, que eu quero andar com Deus, sempre, essa é uma prova que o ímpio não busca Deus. Eu estou buscando Deus. Eu quero ter Deus na minha vida. O ímpio não busca Deus. Então eu quero, eu preciso. E Eliú continua aqui bem pesado aqui no 34. Aqui é um outro bloco. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras. Essa é a frase de Eliú. Deus retribui aos homens segundo as suas obras. A mesma frase que os outros usaram de maneira diferente. Deus retribuindo aos homens segundo as suas obras. E ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo por obras. Mas Deus retribui. De uma certa forma, ele retribui. É uma frase até que, certo ponto, verdadeira. E faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente. Então, se Deus retribui a todo homem as suas obras, a perversidade, Deus tem equidade, Ele vai retribuir de que maneira? Através da consequência aqui nessa terra. Através dos atos que cometemos e as consequências que eles nos trazem. Não é? E quando você trabalha, quando você busca a Deus, as consequências são positivas, são boas. Mas as negativas também acontecem com você. E talvez com mais frequência. Deus então retribui aos homens segundo as suas obras. Ele retribui, mas no juízo final. Haverá um dia em que isso vai acontecer, não é agora. E o que eles achavam que aconteceria era agora, era naquele mesmo momento. Verso 14, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, que é o fôlego de vida, e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Deus tem esse poder, Deus tem essa liga com o ser humano, né? Ele ama o ser humano e ele não destrói o ser humano. Mas se Deus, agora todos vão parar de viver, todos param no mesmo instante, no mesmo minutinho. Então, toda a carne juntamente expiraria, o homem voltaria para o pó. Verso 17 diz assim, acaso governaria o que aborrece o direito? Deus não aborrece o direito. Então, Jó, te aquieta aí. Você e tantos outros que vão seguir o seu exemplo agora. Fique calmo, importante você deixar Deus trabalhar e ser Deus. Mas Deus está castigando você, porque Ele dá para cada homem segundo as suas obras. É isso daí. É o que ele estava falando. Acaso governaria o que aborrece o direito e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse ao rei, ouviu, homem viu, né? E aos príncipes, ó perversos, quanto menos àquele que não faz acepção de pessoas e de príncipes, nem estima o rico, mais do que ao pobre, porque todos são obra das suas mãos, das mãos de Deus. De repente, morrem à meia-noite os povos, são perturbados e passam os poderosos e assim por diante. Mas Deus vai retribuir toda a ação. Isso é uma frase verdadeira, mas não é para esses dias. Né? Nesses dias, as consequências resolvem o assunto. Querem ver uma coisa interessante aqui? Nos versos 21 em diante, os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e vêm segundo o seu passo. Não há trevas nem sombras assaz profundas, onde se escondam os que praticam iniquidade, pois Deus não precisa observar. Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quer dizer, Deus conhece todos os meandros. Não há um truque, vamos usar essa frase aqui, não há um truque sequer que o homem faça que Deus não conheça. Às vezes você está no trânsito, o guarda lhe para, sua carteira está vencida, ou sei lá, algum problema qualquer.
Então você começa a pensar numa história. Ou você estava correndo muito e ele parou você começa a inventar uma história. E eu imagino que os policiais federais, estaduais, né, conhecem tantas histórias. Quando você começa a contar, ele poderia dizer assim, já sei, tudo bem, já sei, mas ele deixa você contar. Não é? E geralmente essas histórias não são nada verdadeiras. Então, os olhos do Senhor estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Vou para cá. Todos os seus passos. Não é? O próximo verso que eu queria ler com vocês aqui, eu anotei aqui uma coisinha bem interessante também. Quem se afasta de Deus só pode culpar a si mesmo. Não pode culpar a Deus. Essa é uma das coisas. Ele fere como a perversos à vista de todos. Ele conhece, pois, as suas obras de dia e de noite e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. Não é? E este ouviu o lamento dos pobres. E Deus, ele age sempre. Né? Deus veio para os pobres, né? Jesus veio para os pobres. Nós temos um imenso trabalho para realizar com os pobres também. Sair de nós mesmos, não é? Sair de nós mesmos para podermos servir as pessoas. Então, ele sempre no finalzinho dá uma batidinha em Jó, e nos versos 34 para frente ele diz assim, eu vou ler o 31, tem uma coisa interessante aqui que eu estou deixando passar. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, e cometi injustiça, jamais a tornaria a praticar, esse daqui vai ser abençoado. Jó, você tem que dizer exatamente isso, sofri, não pecarei mais, pronto, não vou pecar mais. E aqui nos versos que eu queria ler agora, né? Jó falou sem entendimento, diz Eliú, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó aprovado até o fim, ou provado, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Ele é um pecador, pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós, como desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Este é o espírito que Eliú viu em Jó. Ele foi mais duro, não é, que os seus colegas. Ou bateu também como bateram os seus colegas. E como ele está falando sozinho, esperou um tempo para fazer isso, para que tivesse mais efetividade. Ele então desnuda Jó diante dos outros, dizendo que ele realmente está em pecado, que ele tem que confessar o pecado. Se ele quiser mudar de vida, ele tem que começar a confessar os seus pecados. Aí Jó nunca fez isso, porque a visão dele era outra visão. Eu queria orar com você, na certeza de que nós vamos ter muitos inimigos que falam mal da gente. Isso aí, infelizmente, isso é comum, né? Pessoas que não gostam da gente vão criticar a gente. Você saiu de azul porque saiu de azul, saiu de branco porque saiu de branco, fez a comida uma macarronada porque fez macarronada, fez arroz e feijão porque fez arroz e feijão. Então assim, nada está bom. Tem gente que vai criticar a gente a vida inteira. Nós não podemos viver debaixo dessas pessoas. Eliú ficou aqui 5 capítulos falando quase a mesma coisa. Falando que Deus era grandioso e que você, Jacó, é um pecador. Deus é grandioso, você é um pecador. Deus é grandioso, você é um pecador. Isso não é a melhor maneira de fazer um trabalho missionário. Não é? Devia ter carinho, dedicação, amor. Vamos pedir isso a Deus. Se alguém nos criticar, não vamos ficar abalados, vamos correr para Jesus. Pai querido, pedimos a tua bênção, o teu amor agora. Nós temos certeza que o Senhor está olhando por nós. O Senhor nos ama, o Senhor quer estar do nosso lado e nós queremos compreender qual é a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.